Assim ao fim este congresso, cujo programa incluiu conferências, mesas redondas, sessões temáticas, que visaram promover uma reflexão profunda e traçar caminhos para o nosso futuro. Durante 2 dias, médicos, peritos em várias áreas, representantes institucionais, reuniram-se para debater os atuais desafios da saúde e medicina em Portugal e até europeia. Agradecemos a todos os participantes, palestrantes, moderadores, formadores, convidados e patrocínios científicos, logísticos e institucionais por fazerem parte deste congresso. Até para o ano. Chamamos então ao palco o excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e Presidente do Congresso, Carlos Cortes. Chamamos o excelentíssimo Sr. Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e Presidente Executivo do 28º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, Manuel Teixeira Veríssimo, para as derradeiras mensagens deste Congresso. Chamamos ao palco o excelentíssimo Sr. Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Paulo Simões. Chamamos também ao palco o excelentíssimo Sr. Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, José Torres da Costa. Bem, chegamos ao fim, um pouco mais cedo do que estava previsto e diferente do que estava no programa. Estava planeado encerrarmos com uma última sessão com um debate com os candidatos à presidência da República, o que não veio a acontecer. Os convites foram feitos em tempo, 4 responderam positivamente, só que ontem e antes de ontem acabaram por pedir escusa e dizer que não vinham. Razão porque apenas fazer o debate com 2 candidatos não nos parecia bom, nem para eles, nem para nós, e portanto acabámos por anular esta última sessão, o que lamentamos. Falando um pouco do Congresso, é nossa convicção que foi um bom congresso. Obviamente teve temas, penso eu, muito atraentes, muito interessantes e especialmente teve palestrantes excelentes. E por isso acho que o nosso objetivo da comissão organizadora foi bom. No fundo, revimos um pouco tudo aquilo que o SNS tem e tem que mudar. E por isso o título deste congresso, Um Rumo para a Saúde. E penso que visitamos todos esses problemas que o SNS tem e que precisa de mudar. E esta última mesa é um bom exemplo disso, dessa parte que temos que mudar. Portanto, esta parte, na nossa opinião, pensamos que foi um objetivo atingido. Também, neste congresso, tivemos um pouco, que não é muito habitual, ou não é habitual, juntámos a arte e a cultura. E como sabes, e todos sabemos, a arte e a cultura andam muito de braço dado com os médicos. Os médicos, provavelmente fruto da sua ligação e do seu humanismo e da sua ligação ao outro, gostam muito da arte e muitos deles são artistas. E tivemos aqui o privilégio de termos 5 exposições. 4 colegas, a Ana Coceiro, o António Ramírez, o António Leitão Marques e o José Higino, que fizeram exposições magníficas, como puderam ver, e que, no fundo, nos enriqueceram a alma e também o Congresso. Temos uma 5ª exposição, que é a exposição Histórias de Vida, ou 5 Histórias de Vida, patrocinada pelo Fundo de Solidariedade, que também excelentemente nos mostra
a realidade da vida, que nem sempre corre bem, e a necessidade também de termos um fundo de solidariedade que nos ajuda quando é necessário. Quero agradecer também muito empenhadamente a todos os palestrantes que, como eu já disse, foram excelentes, e se este congresso teve brilho, a eles obviamente se deve. Quero agradecer também ao bastonário a colaboração que nos deu e o apoio que nos deu para a organização deste congresso, bem como à secção regional do Sul e à secção regional do Norte. Quero agradecer à comissão organizadora, que incluiu também 2 elementos da secção regional Norte e 2 elementos da secção regional Sul, e o nosso Conselho Regional do Centro. E também aqui agradecer em particular ao Henrique Cabral, que foi, digamos, o gestor da parte do programa, e também à Inês Rosendo, que foi a responsável, no fundo, pelos cursos pré-congresso, de que não falámos, não valorizámos muito, mas existiram e correram muito bem e tiveram muita afluência dos colegas. Quero também agradecer ao nosso gabinete de Organização e Planeamento de Atividades, o GOPA, que excelentemente organizou também na sombra este evento, e em particular à Liliana Constantino, que foi a nossa apresentadora de serviço e que muito contribuíram também para este congresso. Quero também aqui agradecer à Marta Martins e ao Nuno Salgueiro o apoio que nos deram aqui também a apoiar a Liliana, no fundo também eles elementos do GOPA, assim como a Teresa Pascoal, também coordenadora, como a Liliana, deste gabinete. Quero agradecer também ao staff da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, nomeadamente à Cristina Marques, pela dedicação, pelo trabalho que fez empenhado, também à Paula Carmo, na parte da comunicação, e também à Stefani no apoio que deu especialmente aos cursos, assim como também os outros, como o Daniel, como a Isabel Santos, portanto, que também colaboraram em todo este trabalho, que muitas vezes não é pouco, como todos sabemos. E, finalmente, também um agradecimento para a empresa que organizou, que pôs em prática, digamos, as nossas ideias, a TBC. E resta-me terminar fazendo votos, com certeza, de que para o ano no Porto irá ser um congresso ainda muito melhor. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser muito rápido porque o dia vai longo e depois temos o discurso do bastonário, que vai ser prolongado, portanto. Queria só cumprimentar primeiro o Sr. Bastonário, o Presidente Executivo deste Congresso, o meu colega do Norte, o professor Torres da Costa, e todos os elementos, nomeadamente o Henrique Cabral, para o qual peço uma salva de palmas, porque foi o homem que sofreu aqui bastante ao longo destes 2 dias. Cumprimentar os restantes colegas das várias direções, os restantes dirigentes, todos os presentes, convidados. Foram 2 dias de debate intenso. Penso que tivemos aqui mesas muito interessantes, mesmo esta última foi muito interessante, porque veio partilhar connosco muito daquilo que são as preocupações para o futuro. A Ordem dos Médicos tem que olhar para o futuro e tem que se projetar no futuro. Daí a minha persistência em falar que temos que olhar para os internatos de uma forma diferente. Não pode ser aquele caminho de pedras que temos definido ao longo dos anos, em que toda a gente faz o mesmo percurso e é obrigado a fazer o mesmo percurso. Efetivamente, aquilo que eu ouvi hoje de manhã foi muito elucidativo e muito refrescante, porque é aquilo que eu tenho vindo a dizer dentro da Ordem e fora da Ordem desde há muitos anos.
temos que criar percursos diferenciados que permitam que cada um possa escolher o seu percurso, chegando efetivamente depois a um final com as competências necessárias e suficientes. Depois, também, enquanto papel de regulador, nós temos que pensar naquilo que vai ser o futuro e, nesse sentido, temos que ser capazes de responder às necessidades de tudo aquilo que foi apontado hoje e também ontem. E, por fim, todas estas questões das carreiras, não vou aqui discutir, foi também interessante ouvir realmente estes vários percursos. Eu cada vez mais olho para o futuro e penso que aquilo que eu dizia aos meus filhos, já são adultos de 30 e tal anos, mas eu dizia-lhes quando elas eram adolescentes que eu já sabia o que é que era a minha carreira, aquilo que eu ia fazer no futuro e que eles iriam ter que criar o máximo de competências possíveis porque saberiam como é que começavam, não sabiam como acabaram, como é que iriam acabar. O facto é que eu próprio, depois deste discurso que tive para eles, a minha vida já deu tantas voltas, já fiz tantas coisas diferentes e já evoluí para outras áreas de conhecimento que efetivamente hoje olho para todos nós e penso que todos nós, com 30, 40, 50, 60, 70 anos, ainda estamos com capacidade de poder desenvolver novos caminhos e, portanto, falar de carreiras é mesmo isto, é falar destes vários e diferentes percursos. E, por fim, no fundo, tudo este somatório acaba por criar e dar razão a um rumo para a saúde. Muito obrigado. Deixa-me pôr isto mais para cima. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os presentes pela resistência e pela resiliência. Queria lamentar a doutora Fernanda Estevinho me ter roubado o quadro, que é uma mágoa que eu daqui vou levar deste congresso, que ela antecipou-se na aquisição de uma das obras. E foi uns excelentes 2 dias. Excelentes porque posso dizer, e dizer disto de uma forma honesta, que vou daqui mais rico, vou daqui com muito mais informação e com a impressão de que chego à idade que tenho e ainda não aprendi tudo o que tinha para aprender, porque estes 2 dias foram 2 dias de aprendizagem muito intensa, mesas de uma excelência de organização que eu não tenho visto em muito sítio e tenho que retirar o chapéu e fazer a devida vénia às pessoas que aqui tiveram nestes 2 dias e, muito em particular, queria dar os parabéns aos organizadores e aos palestrantes das 3 mesas de hoje, o rumo para a formação médica, autorregulação no mundo global e este último dos recursos humanos em saúde. Foram 3 momentos marcantes que eu absorvi bastante, e se este era o primeiro aspecto que queria aqui salientar, o segundo é que isto remete para mim uma dose de dificuldade tremenda, porque eu vou ter que fazer das tripas coração para, no ano seguinte, em 2026, conseguir replicar este evento no Porto, num local emblemático como este. Vai-me ser difícil arranjar, porque não há pé alto no Porto deste tamanho. Ecrã, como o que aqui foi apresentado, já me disseram o preço, fiquei esmagado pelo preço, mas não deixo de estar surpreendido pela qualidade gráfica e de possibilidades que ele transmite. E se eu para o próximo ano vou ter que fazer das tripas coração, a única coisa que vos posso prometer é no próximo ano vamos ter umas tripas à moda do Porto, que seguramente eu creio que vou fazer o esforço para ter algo de qualidade. Muito obrigado e muito obrigado por terem cá estado.
Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o professor Manuel Teixeira Veríssimo, agradecer e elogiar, dar os parabéns por este evento, por este congresso. De facto, foi maravilhosamente bem organizado. Eu acho que tudo correu bem, as sessões foram de enorme interesse, a gastronomia também não foi má. E eu gostei particularmente, foi muito interessante o discurso do Manel, se me permites, enfim, do Veríssimo, que representa exatamente aquilo que é o espírito da medicina. Porque tu cumprimentaste, referiste toda a gente. Nesta grande equipa, onde cada um teve um papel, desde, enfim, do Henrique, passando por ti, obviamente, e por todas as pessoas, funcionários da Ordem dos Médicos, da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que eu conheço muito bem, e, portanto, conheço muito bem a sua capacidade de trabalho, as suas especificidades, a colaboração também é importante, que a Secção Regional do Sul e a Secção Regional do Norte tiveram para permitir a boa organização deste congresso. Isto tem tudo a ver com a medicina, porque é a nossa forma de trabalhar. Nós trabalhamos em equipas muito extensas, trabalhamos com pessoas muito diferentes nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde, e já falando nisso, mas já não está cá o Nuno Jacinto, ainda há pouco, já não está, já saiu, porque o Nuno teve aqui 2 dias, estoicamente, pronto, saiu agora na sessão de encerramento, mas esteve aqui, e o Nuno Jacinto é o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, portanto também queria deixar aqui este sublinhado. Aprecio muito a presença dele constante e muito interessada neste congresso, mas para não me perder, ia dizendo que reflete exatamente aquilo que é o espírito da medicina, em que cada um na medicina tem um papel muito definido e não quer ultrapassar os papéis que os outros têm, e em que há uma coordenação, há uma liderança. E na medicina também funcionou neste congresso. Sem liderança as coisas não funcionam, e na medicina, e por várias vezes foi referido em várias sessões, tem que haver uma coordenação, e a coordenação na saúde é médica, porque no médico está todo o conhecimento daquilo que é necessário, até para gerirmos, para coordenarmos e para sabermos aquilo que é verdadeiramente melhor para os nossos doentes. Este tema nasceu, e é preciso dizê-lo muito claramente, de uma necessidade que a Ordem dos Médicos sentiu, devido às enormes dificuldades que atravessa o Serviço Nacional de Saúde. Também não estou aqui a colocar uma nuvem negra sobre o SNS, já por várias vezes tivemos a oportunidade de referir este trajeto de sucesso, de felicidade que tem dado o SNS ao nosso país e às pessoas, aos doentes, mas é verdade que tem dificuldades e não há mal nenhum a reconhecê-lo, não há mal nenhum em querermos traçar aqui um caminho de melhoria e tentar resolver os problemas que o SNS atravessa. E foi precisamente dessa necessidade que nasceu a ideia do rumo para a saúde, em que, chamando a nossa responsabilidade, chamando também aquela que é a ética, a deontologia médica, que não se limita só, exclusivamente, isto também faz aqui uma interseção sobre a carreira ou as carreiras médicas, mas as necessidades dos doentes não têm só a ver com as necessidades técnicas daquilo que é a medicina, mas o médico tem que ir muito além da sua dimensão técnica. Há aqui uma dimensão cívica, há uma dimensão coletiva, há uma dimensão política dos médicos, porque para eles poderem, enfim, praticar bons cuidados de saúde, têm que ter condições para o poder fazer, e para ter essas condições também têm que se envolver em todas estas matérias. E esta foi a razão de ser deste congresso. E eu acho que tudo correu muito bem, porque também há aqui outro ponto que se vem juntar a estes cumprimentos do Manel no início, porque as mesas foram muito multidisciplinares. Praticamente todas as mesas tiveram pessoas que não eram médicas, mas que trabalhavam na medicina e têm a sua visão para a medicina e para os cuidados de saúde. E isto também é uma lição muito importante que estamos a dar ao país. Nós médicos sabemos que não estamos orgulhosamente sós. Sabemos que temos que trabalhar com outras pessoas e que a sua opinião também é importante para o nosso trabalho.
e esta ideia também é uma ideia muito relevante deste Congresso. E, finalmente, o terceiro ponto é aquilo que aí vem, é o caminho que formalmente arrancou com este Congresso, mas que nós temos a obrigação de traçar, e nós, dirigentes da Ordem dos Médicos, nos próximos 4 anos e meio, verdadeiramente, eu queria que a Ordem assumisse de forma muito intrínseca, muito sentida, este enorme desafio que nós estamos de ajudar a dar uma resposta ao país. Não temos que a dar, porque a resposta é dada pelos políticos, mas temos a obrigação de contribuir, e nós, Ordem, queremos deixar este contributo. O próximo passo é um passo tripeiro, não é? Vai ser no Porto, sensivelmente daqui a um ano, eu tenho a certeza, aliás, o Veríssimo lançou esse desafio, tem que ser melhor do que este Congresso, portanto, é um desafio, com certeza, muito difícil de ultrapassar, mas tenho a certeza que isso irá acontecer. Mas temos aqui algo que também é interessante para todos nós. E eu acho que isto foi a chama do Serviço Nacional de Saúde, que se perdeu, entretanto, enfim, pelas contingências até da própria história, que é, nós temos a noção de estarmos a contribuir e a desenvolver algo. Temos uma missão, temos um projeto, temos um objetivo. E muitas vezes acabamos por esmorecer um pouco no meio de todas estas dificuldades porque não sentimos o objetivo. E eu acho que este é um objetivo da classe médica para os próximos anos, é ajudarmos a endireitar, enfim, a melhorar, a reconstruir, a direcionar, a dar um rumo que não existe ao país, a dar um rumo que não existe para o país na área da saúde. Eu estou-me a deixar levar um pouco pelo desafio do Henrique Martins, de uma candidatura à presidência da República, e então eu começo a falar de um rumo para o país. É um rumo para o país na área da saúde, obviamente. Obviamente é disto que eu quero falar, mas eu acho que isto nos pode dar aqui um alento muito interessante, e eu estava aqui a fazer a analogia com aquilo que eu sinto dos colegas mais velhos que agarraram na altura no Serviço Nacional de Saúde, em que não tinham nada, e eu refiro isto muitas vezes para ressituar as coisas. O SNS nasceu quando Portugal estava a atravessar uma crise económica tão grave que teve que ter a intervenção do Fundo Monetário Internacional. Mas as pessoas acreditaram e, com muito pouco, fizeram algo de absolutamente incrível, que foi esta dimensão do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que fez não só nos cuidados de saúde, mas em termos de coesão territorial, de solidariedade entre as pessoas, de concretização de um projeto que era o projeto da democracia. Eu acho que nós temos que agarrar isto. Há pouco tempo também tivemos um desafio destes, a pandemia. A pandemia uniu-nos. A pandemia mostrou ao país que o caminho era um caminho de clínica, da medicina, não era só um caminho da gestão, porque acreditaram na visão médica, e a visão médica soube dar todos estes passos para ultrapassarmos esta crise, como não tivemos nos últimos 100 anos, esta crise pandémica. E eu tenho a certeza que se nós médicos, não só os dirigentes da Ordem dos Médicos, não só o bastonário, os seus presidentes, os vários dirigentes que estão aqui hoje na sala, mas todos os médicos, de todas as áreas. Os médicos que no dia-a-dia, inclusivamente, nem querem saber deste congresso, nem querem saber dos problemas da saúde, só querem, enfim, desenvolver o seu trabalho. Todos são importantes. Aqui em Coimbra, no Porto, em Lisboa, em Faro, em Beja, nos vários ministérios que têm a tutela de cuidados de saúde, estes médicos, que é verdade que nós também temos que saber aqui recuperar para as carreiras médicas que não estão incluídos nas carreiras médicas, e outros, até há pouco estava a falar aqui com uma colega por causa da medicina digital, nós estamos a perder um conjunto de médicos que se dedicam a uma área tão importante como a inteligência artificial ou as novas tecnologias, mas por não estarem a trabalhar num centro de saúde, num hospital, não desenvolverem atividade clínica, afastam-se da Ordem dos Médicos. A gente precisa deles, precisamos de os incluir, e esta Ordem verdadeiramente tem que dar este sinal ao país. Não somos uma ordem exclusivamente de apontar o dedo, somos uma ordem de inclusão, somos uma ordem que quer traçar um caminho, somos uma ordem que quer dar também um grande contributo, como os médicos. Isto é a história dos médicos. Sempre deram ao longo da história do nosso país e da história da humanidade. Portanto, temos que saber assumir este legado
que é um legado, sintetizo nesta palavra e termino com ela, é um legado profundamente, afinal são duas, humanista. Muito obrigado a todas e a todos. E assim sendo, encerramos este congresso. Muito obrigada pela vossa presença. Até para o ano. Nós temos um pequeno coffee break ainda daquele lado, para quem quiser juntar-se e conviver um pouco mais.